Bom, boa noite, pessoal. A aula de hoje nós vamos ver gastos com pessoal, né, que seriam aquela folha de pagamento, como contabilizar a folha de pagamento. Bom, para localizar um pouquinho vocês, eu vou retomar um pouquinho que no bimestre passado, né, no ano passado praticamente, nós vimos então essas contas do ativo. Então lá a gente viu que o ativo é separado em ativo circulante, ativo não circulante. Vimos também dentro desse grupo, né, nós estudamos sobre as disponibilidades, sobre os clientes, né, as provisões para liquidação de crédito duvidoso. O que mais nós vimos sobre investimentos temporários? Aí nós fomos para o ativo não circulante, onde a gente viu a respeito do realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado, intangível, depreciações, exaustões e amortizações, tá? Agora nós vamos começar a estudar o passivo. Então, com mais detalhes, né? O passivo nós já tínhamos estudado antes, mas agora com mais profundidade. Então, lá dentro do meu passivo, nós vamos ter, assim como lá no ativo, nós temos o grupo do passivo circulante e o grupo do passivo não circulante. Dentro do grupo do passivo circulante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter diversos outros grupos que vão estar detalhando as informações contábeis. Então, nós vamos ter o grupo com obrigações com fornecedores, que a gente não vai entrar muito, né? Depois nós vamos ver algumas coisas sobre instrumentos financeiros, aí pega alguma coisinha aqui. Empréstimos e financiamentos, vamos ver bastantes coisas. Obrigações tributárias, mas agora o que nós vamos se deter é nesse grupo aqui. Obrigações trabalhistas e previdenciárias. O que nós vamos ter dentro desse grupo aqui de obrigações trabalhistas e previdenciárias? Nós vamos ter as contas necessárias para a contabilização da folha de pagamento. Então, esse grupo aqui, ele se abre ainda em dois outros grupos, que são, o primeiro são as obrigações trabalhistas, onde eu vou ter os lançamentos referentes às comissões a pagar, 13º, férias, honorários, salários e outras coisas, né? E no grupo de obrigações previdenciárias, nós vamos ter, então, as contribuições previdenciárias a recolher, né, o famoso INSS, as contribuições sindicais a recolher e o FGTS a recolher, ok? Entre outras coisas. Claro que sempre que nós formos usar essas contas, nós vamos usar as despesas correspondentes para lançar, tá? Mas isso nós vamos vendo agora passo a passo. Então, relembrando um pouquinho, né? O que é um regime de competência? Lembram lá que nós temos o regime de caixa, que a gente lança, onde a gente lança, então, faz os lançamentos de acordo com a data de recebimento, no momento do recebimento e no momento do pagamento das transações. E o regime de competência, que é quando a gente registra os lançamentos contábeis, então, de acordo com o período em que elas ocorrem. Elas quem? As despesas e as receitas. Tá? Então, o que é um fato gerador da despesa? O fato gerador da despesa vai ser o momento em que há um consumo de bens, né? Ou seja, eu vou retirar o meu bem do estoque e vou consumir ele. Eu tenho papel A4 no meu estoque, né? Material de expediente, estoque de material de expediente. E no momento da utilização, eu estou consumindo este papel. E daí, o que eu faço? É nesse momento que ocorre a despesa. Então, essa despesa, ela que ocorre nesse momento da utilização, esse momento é o fato gerador da despesa, assim como a utilização dos serviços. O que seria a utilização de serviços? Bom, eu contratei um jardineiro para a empresa, então eu estou utilizando serviços de jardinagem. No momento que eu faço esse contrato, que eu utilizo, solicito essa prestação de serviços, é o momento que está ocorrendo essa despesa. A receita da mesma forma. Quando é que ocorre o fato gerador da receita? Ocorre no momento em que há uma venda de bens ou uma prestação de serviço.
Claro que isso aqui eu estou colocando em termos gerais, porque se eu for colocar detalhadamente, né, vocês não vão conseguir acompanhar. Então, vamos começar aos poucos. Então, devido a esse regime de competência, é que realizamos os ajustes e apropriações. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é por causa desse regime de competência que eu preciso fazer a apropriação da receita e da despesa, porque senão eu apenas lançaria no momento do pagamento ou no momento do recebimento. Como eu preciso utilizar o regime de competência, então eu preciso fazer alguns ajustes, tá? Então vamos lá. A folha de pagamento, o que acontece com a folha de pagamento? Nós trabalhamos o mês inteiro, né? Então, por exemplo, agora nós estamos em janeiro, né? Hoje, dia 6, início de mês, provavelmente muitos de vocês já receberam, outros ainda não, né? Porque deu o feriadão. Então, agora a gente está recebendo o salário de quando? De dezembro. O salário competência, dezembro, tá? Então, é esses ajustes que nós precisamos fazer. Então, para que a empresa possa pagar os funcionários em janeiro, referente ao salário de dezembro, lá em dezembro eu preciso fazer uma apropriação, ou seja, prever que no início de janeiro vai sair esse valor do meu caixa, certo? Então, alguns conceitos. Primeiro, o que é uma folha de pagamento? A folha de pagamento nada mais é do que um relatório mensal com o nome de todos os empregados, onde ele traz, então, todas as remunerações de cada empregado, todos os descontos e o somatório embaixo do quanto que é devido aos empregados e outras obrigações acessórias, né? O que são remunerações? As remunerações, elas são compostas, né, ou pode ser sinônimo do salário bruto de cada funcionário ou de todos os funcionários, no caso, o valor bruto da folha de pagamento, quando eu me refiro a todos os funcionários. Né? E eu vou dar exemplo, então, pode ser o salário mensal, aliás, é composto pelo salário mensal, horas extras, comissões, toda essa soma, elas vão ser as remunerações, vão ser o salário bruto do empregado, certo? E por outro lado, nós vamos ter o quê? Os descontos. Esses descontos, eles são divididos em dois grupos. Nós temos as retenções, que é contribuição previdenciária, imposto de renda, contribuição sindical, entre outros. Por que eu chamo de retenção? Porque a empresa vai precisar reter aquele valor do empregado e repassar ao órgão devido. Então, a terceiro, a empresa retém aquele valor, ela deixa de pagar ao funcionário, mas a empresa não fica com aquilo para ela. Ela repassa aquilo para terceiro. Quem é o terceiro? No caso da contribuição previdenciária do imposto de renda, é o próprio governo. No caso da contribuição sindical, é o próprio sindicato. Então, as retenções, a empresa não fica para ela repassa. As compensações, a empresa retém do funcionário, mas ela não repassa para ninguém. O que seria uma compensação? A compensação, então, ela seria aqueles valores que, na verdade, o funcionário já recebeu. Como, por exemplo, os adiantamentos de salários, adiantamento de férias, adiantamento de 13º. Então, isso é compensado, né? No momento, então, que eu tenho um adiantamento, já recebi uma parte do salário, então, eu vou descontar aquilo da folha de pagamento, né? Mas eu não preciso repassar para ninguém, porque quem precisa receber aquela compensação é a própria empresa, certo? Alguma dúvida até aqui? Sim, essa aula vai ficar gravada. Tranquilo até aqui? Vamos adiante, então. Podem me interrompendo. Bom, depois nós vamos ter o quê? Outros conceitos, né, mais abrangentes dentro daquela de remunerações e descontos. Nós vamos ter o salário família, que ele não deixa de ser uma remuneração, porque ele vai ganhar
do governo aquela cota referente ao salário família, né? Então, ele é uma remuneração porque ele vai aumentar o salário do empregado, mas ele não é pago pela empresa, tá? Então, ele é pago pelo governo. O governo utiliza apenas a folha de pagamento para fazer chegar, então, esses pagamentos de forma mais prática, né, para o trabalhador. O Alisson está fazendo uma pergunta aqui a respeito do abono pecuniário, se ele entraria como compensação. Sim, o abono pecuniário está se referindo às férias, né? Então, nesse caso, se houver um adiantamento, sim, ele entra como compensação, certo? Continuando ali, não sei se ficou claro, Alisson. Continuando ali, então, o salário família, você recebe antes, exatamente. Né? Tu recebe a antecipação e depois ele é descontado. Então, ele é compensado, porque a empresa não precisa repassar esse valor para terceiro. É uma compensação dela mesma. O salário família, então, é pago pelo governo a todo trabalhador de baixa renda com filhos de até 14 anos. Aqui eu não vou me fixar muito no como que é calculado o salário família, a quem deve o salário família, 13º e férias, porque isso aí vocês devem ter visto ou estão vendo em disciplinas correlatas, né? Aqui a gente vai se preocupar apenas com a contabilização. Então, por exemplo, não vão precisar se preocupar muito com cálculos, né? Porque, na verdade, eu vou dar os valores meio pronto para vocês, tá? Aí nós temos um outro conceito importante, que é o valor líquido da folha de pagamento. O que seria esse valor líquido da folha? Seria a remuneração, menos os descontos, mais o salário família. Então, observe aqui. Vou voltar um pouquinho. Nós estávamos falando que a folha de pagamento, né, é um relatório que vai ter as respectivas remunerações e descontos. Né? De uma forma geral, nós temos remunerações, que é o salário bruto, os descontos, que são retenções e compensações. Mas, além das remunerações e dos descontos, nós temos um outro grupo, que é o salário família, tá? Ele fica meio separado assim, por quê? Porque ele não é pago pela empresa, ele é pago pelo governo, certo? Então, o valor líquido da folha da empresa, ele é composto pela remuneração que a empresa paga, os descontos, que aqui então tem as retenções e compensações, e mais o salário família. Então, é só vocês pensarem assim, o que eu tenho para receber no final do mês? Eu tenho meu salário bruto, me é descontado aquelas contribuições e ainda recebo mais o salário família, tá? Mais ou menos assim, nesta lógica. Bom, e daí eu ainda tenho outros encargos que eles são calculados juntamente com a folha de pagamento, que são mais acessórios, né? Por exemplo, a contribuição previdenciária, ela tem uma parte que é dos empregados e tem uma parte que é da empresa, que é chamada de parte patronal, tá? Então, aqui, nesses descontos aqui, nós temos a parte do empregado, isso que é descontado do empregado. Mas, além disso, eu preciso ainda contabilizar a parte patronal. Nós temos também o FGTS, né? O FGTS é do empregado, mas ele não é descontado na folha de pagamento, tá? Ele é pago por fora. Temos também os cálculos de férias e 13º, que vão compor a folha de pagamento apenas uma vez por ano, né? Pudera ser mais, mas apenas uma vez por ano que vão estar aparecendo ali na folha de pagamento, fora os adiantamentos, ok? Bom, como é que vai se dar a contabilização dessa folha de pagamento? Então, para vocês gravarem bem, a contabilização vão ser em 2 etapas, tá? Sendo que no total serão 5 lançamentos. A primeira etapa vai ser a apropriação da folha de pagamento, que ela vai ocorrer no último dia de cada mês. Então, por exemplo, eu quero lançar a folha de pagamento de dezembro. Então, no dia 31 de dezembro, eu vou fazer o lançamento de apropriação. Nesse dia 31, vou fazer
4 lançamentos. Depois, a segunda etapa é a liquidação da folha de pagamento, que ocorre no início do mês. Então, a folha de pagamento de dezembro, ela vai ser paga no início de janeiro. E daí, essa liquidação, ela vai ter mais um lançamento, certo? Quais seriam esses lançamentos? Bom, vamos primeiro para os primeiros 4, né, que seriam referente à apropriação. Então, no primeiro lançamento, o que eu preciso registrar? Eu preciso registrar as remunerações, ou seja, o valor bruto da folha de pagamento. Como que eu vou fazer esse registro? Eu vou debitar a conta despesas com salários e vou creditar salários a pagar. O histórico, apropriação da folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2020, tá? Esse lançamento é realizado no último dia do mês. Então, se eu estou apropriando a folha de pagamento do mês de dezembro, o lançamento ele tem que ser 31 de dezembro de 2020, ok? Certo? Depois, nós vamos para o segundo lançamento. O segundo lançamento, né? Se no primeiro eu lancei as remunerações, no segundo lançamento eu vou lançar o quê? Os descontos. E daí eu vou fazer uma coisa inversa, né? Porque lá eu debitei despesas com salários, creditei salários a pagar. Ficou o valor bruto da folha na conta salários a pagar. Agora eu preciso diminuir essa conta salários a pagar, porque eu vou lançar os descontos. Então, agora, ao invés de creditar novamente salários a pagar, eu vou debitar, que é para diminuir. Então, no lançamento 1, eu estou aumentando a minha obrigação, salários a pagar, e agora eu vou diminuir esta obrigação. Então, eu vou debitar salários a pagar. E vou creditar o quê? Vou creditar todas aquelas obrigações, então, que surgirão referente aos descontos e compensações. Que obrigações serão essas, né? Contribuições previdenciárias a recolher, imposto de renda retido na fonte a recolher, contribuição sindical a recolher, essas 3 são obrigações. Adiantamentos de salário, isso aqui no caso não é uma obrigação, ele é um direito que a empresa tem de ser compensada por um adiantamento que ela fez. Tá? Então, a única que não é obrigação aqui são os adiantamentos de salários. Pode ser feito tudo no mesmo lançamento ou pode ser feito em lançamentos separados. Né? Aqui eu trouxe tudo no mesmo lançamento, que é para ficar mais simples para vocês entenderem, que eu tenho um lançamento para remunerações, um lançamento para os descontos, um lançamento para o salário família, tá? Então, por isso que eu trouxe assim dividido em grupos. Mas ele também pode ser feito separadamente. O histórico. Valor referente descontos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. A Marisa está perguntando, adiantamento de salário pode ter ou não ter no mês? Isso aqui, na verdade, é bem isso, é opcional, né? Aqui eu trouxe só o exemplo, claro que se não tiver o adiantamento de salários, não precisa fazer o lançamento acreditando o adiantamento de salários, tá? Sempre que o valor é 0, a gente não precisa demonstrar. Bom, a contribuição sindical, da mesma forma, geralmente só uma vez por ano que ocorre, né? Também não vai aparecer aqui todo mês. O imposto de renda retido na fonte, dependendo da faixa salarial também, o funcionário não vai ter esse desconto, né? A maioria das vezes, vocês vão ter aqui apenas a contribuição previdenciária. Salários a pagar, débito de salários a pagar, crédito de contribuição previdenciária. Eu só trouxe assim um exemplo mais completo para vocês terem aonde recorrer se surgir uma dúvida, ok? Depois, o terceiro lançamento é o registro das cotas de salário família. Como é que eu vou fazer esse registro do salário família? Bom, o salário família, vocês têm que pensar assim, o funcionário ele precisa receber, tá? Então, eu vou aumentar a minha obrigação de salários a pagar. Para aumentar a obrigação, eu vou creditar. Mas esse valor, ele não pode sair da minha empresa. Então, ele não é uma despesa da empresa. Ele vai ser restituído pelo governo. Então, ele vai ser
E de que forma ocorre essa restituição? Ela ocorre no momento que a empresa paga a contribuição previdenciária, ou INSS, para o governo. Então, ele é descontado do valor que a empresa tem a pagar de INSS. Por isso, então, que eu vou debitar contribuição previdenciária a recolher, para diminuir o valor da minha guia. Certo? Desculpe se eu estou sendo muito básica, porque nem todos têm essa experiência, né, de folha de pagamento, contribuição sindical, contribuição previdenciária. Ok? Mas podem me perguntar, fiquem bem à vontade. O histórico, então, seria cotas de salário família, conforme folha de pagamento, referente ao mês de dezembro de 2020. Por fim, para terminar essa apropriação que é realizada no 31 de dezembro, né? O que nós temos? Nós temos que fazer o registro dos demais encargos sobre a folha de pagamento. Que encargos seriam esses? A parte patronal da contribuição previdenciária, e o FGTS, tá? E daí eu trouxe aqui novamente em apenas um lançamento, mas aqui vocês poderiam ter 2 lançamentos, né? Mas eu trouxe só em um, que é para fixar melhor. Então, como é que seria isso? Eu debitaria despesas com encargos sociais, ou eu poderia debitar 2 contas de despesa aqui, despesas com contribuição previdenciária e despesas com FGTS, né? Mas eu posso trazer agrupado, despesas com encargos sociais, e creditar, então, a obrigação, contribuições previdenciárias a recolher, e creditar FGTS a recolher. O histórico, a apropriação dos encargos sociais da folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. Certo? Dúvidas até aqui? Qual seria o final do registro dos demais encargos sobre a folha de pagamento? Elas podem ser... Eu vou repetir porque travou o áudio, né, Alice? Pode ser efetuada em 2 lançamentos, que seria despesas com encargos sociais. Em um lançamento, que seria despesas com encargos sociais e crédito de contribuições previdenciárias a recolher e crédito de FGTS a recolher. Ou eu poderia, então, separar esse débito em 2 contas de débitos, que seria despesas com contribuição previdenciária e despesas com FGTS, certo? Seria mais nesse sentido. Então, eu poderia aqui ter, inclusive, 2 lançamentos, tá? Mas eu busquei trazer assim para ficar melhor o entendimento. E daí nós teríamos o quê? Nós teríamos o 5º lançamento, que daí ele não é realizado no mês de dezembro, ele é realizado no início do próximo mês, no início do mês seguinte, ou seja, a folha de dezembro, ela é paga na maior parte das vezes, né? Algumas empresas pagam no último dia do mês, mas a maior parte das empresas, elas fazem a liquidação da folha de pagamento no início do mês seguinte, ou seja, a folha de dezembro é paga em janeiro. Como é que é feita essa contabilização, então? Aqui também, da mesma forma, eu agrupei, né? Porque nós teríamos o salário a pagar, o pagamento da contribuição previdenciária, o pagamento do FGTS, mas eu trouxe no mesmo lançamento. Então, num lançamento só seria débito de salários a pagar, débito de contribuição previdenciária a recolher, débito de FGTS a recolher, crédito de caixa ou bancos. O histórico, pagamento da folha de pagamento e encargos sociais referente ao mês de dezembro de 2020. Certo? Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Vamos então para um exemplo prático, né? Então, suponhamos os seguintes dados extraídos de uma folha de pagamento. Daí nós vamos ter valor bruto da folha, R$1.000. INSS, ou contribuição previdenciária, né, retida dos empregados, a parte dos empregados, R$80. Salário família, R$10. Contribuição previdenciária, parte patronal, R$268. E FGTS, R$80. Essa parte em vermelho aqui eu trouxe só por ilustração, porque na verdade
O salário líquido, nós vamos apurar a partir desses dados, né? O que seria o salário líquido? É o valor bruto da folha de pagamento, menos o INSS, mais o salário família, menos a contribuição previdenciária, a parte patronal não, né? Então, até aqui só. Então, o valor líquido da folha de pagamento seria valor bruto da folha, menos o INSS, mais salário família. Observem que a parte patronal e o FGTS, eles não compõem a fórmula para encontrar o salário líquido, ok? Observem também que a guia do INSS, o que eu preciso compor aqui? Eu vou ter a parte do empregado, mais a parte patronal, menos o salário família, tá? Então, por isso que eu tenho este valor aqui. E a guia do FGTS é mais simples, né? Então, é só o valor do FGTS, ok? Então, esses dados em vermelho aqui, eles não são dados que o exercício vai trazer para vocês, são dados que vocês vão calcular, tá? E que eu devo ter nas minhas contas lá de salários a pagar, eu devo ter esse saldo ao final. Na contribuição previdenciária a recolher, eu tenho que ter esse saldo na conta, né? E na FGTS a recolher, eu vou ter esse saldo lá na conta, ok? Então, isso aqui o exercício não traz, mas é uma forma de vocês conferirem, se vocês souberem calcular, vocês vão conferir se o resultado lá do razonete está correto ou não. É bem importante, tá? Vamos lá, então. Como é que faria essa contabilização? Primeiro lançamento, o que é? Das remunerações, né? Primeiro lançamento, então, eu vou fazer o lançamento do valor bruto da folha, R$1.000. Como que fica esse lançamento? Esse aqui, então, esse número 1 se refere ao primeiro lançamento. Eu vou debitar despesas com salários, R$1.000, e vou creditar salários a pagar, R$1.000, tá? Segundo lançamento, como que eu vou fazer? Segundo lançamento, ele se refere a quê? Se refere aos descontos. Aqui, o único desconto que eu tenho é da contribuição previdenciária, do INSS retido dos empregados, 80. Esse aqui é o único desconto. Salário família não é desconto. A parte patronal da contribuição previdenciária não é desconto. E o FGTS não é desconto. Então, o único desconto que eu tenho aqui vai ser esses R$80. Como que vai ficar? Aqui eu vou debitar salários a pagar, porque eu quero diminuir a minha obrigação, e vou creditar contribuição previdenciária a recolher, por 80, ok? Terceiro lançamento é do salário família. Então, como que eu lanço o salário família? Bom, eu preciso pagar ele para o funcionário. Então, lançamento número 13, eu vou aumentar a minha obrigação com os salários a pagar, R$10, e vou diminuir o quê? Vou diminuir a minha contribuição previdenciária a recolher, R$10. Por quê? Porque o governo vai me ressarcir esse valor, certo? Depois, o quarto lançamento, ele é dos encargos, né, do restante aqui, da contribuição previdenciária da parte patronal e do FGTS. Então, como que eu faço o quarto lançamento? Despesas com encargos sociais, eu somo os dois, coloco aqui a débito. O crédito, contribuição previdenciária a recolher, 268, e crédito de FGTS a recolher, 80, certo? E daí, por fim, eu tenho o quê? Eu tenho a contabilização efetuada no próximo mês, no mês de janeiro. Então, eu vou pegar salários a pagar, a obrigação, né, salários a pagar, e vou diminuir essa obrigação, debitando os 930. Da onde que eu tirei esses 930? Lembram que eu disse que o exercício não daria? Eu preciso calcular. Eu vou debitar o quê? O salário líquido. Assim como eu preciso debitar o valor da guia do INSS e da guia do FGTS, que foram calculados. Então, aqui no quinto lançamento, eu preciso saber esses valores. O salário líquido, contribuição previdenciária e FGTS recolher. E daí eu somo tudo isso e isso é o que vai sair do caixa ou do banco, conta movimento. Entendido? Dúvidas?
O histórico, ele faz parte do lançamento, tá? É obrigatório, sim. Claro que nas avaliações eu tenho considerado, mesmo quando vocês não colocam histórico, mas ele é parte obrigatória do lançamento. É uma parte muito importante, né? É bem importante. Eu só não tenho, não tenho considerado, sim, mesmo sem histórico nas avaliações, mas ele é parte obrigatória do lançamento, assim como a data. Observe que aqui eu nem coloquei a data, né? Eu estou só dizendo que é no início do mês, que é no final do mês, mas a data também é parte obrigatória do lançamento. Bom, vamos agora então para a apropriação do 13º salário. O 13º salário, como vocês já devem saber, né? Ele ocorre apenas uma vez por ano, tá? E embora ele seja pago em 2 parcelas, a cada mês que passa, o funcionário ele já tem direito a receber uma parcela do seu salário, ou seja, um dozeavos, né? Um dozeavos do 13º que ele receberá no final do ano. Então, se ele, por acaso, for desligado da empresa, essa parte do 13º salário já vai compor a sua rescisão, tá? Como que se faz o cálculo? Aqui eu não pretendo mostrar para vocês como que se calcula o 13º, mas como que se contabiliza a apropriação do 13º. Porque vejam bem, eu não estou fazendo aqui a folha de pagamento do 13º, eu estou fazendo apenas a previsão dessa despesa que invariavelmente, né, obrigatoriamente eu terei ao final do ano, a empresa tem que cumprir com essa obrigação. Então, para não deixar de fazer essa apropriação apenas lá no final do ano, eu posso ir fazendo ela a todos os meses, apropriando um dozeavos, certo? Então, claro que isso aqui é tudo ajustado. Lá no final do ano não vai dar exatamente esses valores aí, mas o ajuste é sempre menor do que se eu deixar para lançar essa despesa toda no mês de dezembro, porque ela não se refere ao mês de dezembro, ela se refere a cada mês que é passado, né? Porque o funcionário já tem direito a isso. Então, um exemplo, total bruto da folha de pagamento do mês de janeiro, né? Digamos que tenha sido R$120 mil. Como que eu vou fazer essa, digamos assim, essa previsão de pagamento de 13º? Então, digamos que se o bruto da folha de pagamento foi R$120 mil, o empregado já tem direito a um dozeavos disso, né? Então, seria os 120 mil divididos por 12. Então, 10 mil. A contribuição previdenciária, vou fazer 10 mil vezes 26,8%, já dá ali 2.680. Essa contribuição previdenciária que eu estou calculando aqui é apenas a parte patronal, tá? E mais o FGTS, também sobre os 10 mil, 8% vai dar 800. Então, observem que como eu já calculei a contribuição previdenciária em cima de 10 mil e o FGTS também em cima de 10 mil, 10 mil aqui já é um dozeavos, então basta eu somar 10 mais 2.680 mais 800. Isso aqui vai ser a minha apropriação do 13º, tá? O valor devido ao empregado. Bom, vamos ver aqui como é que ficam os lançamentos. Aqui eu separei em 2 lançamentos, tá? Primeiro lançamento, o lançamento número 1, vai ser a apropriação da parcela propriamente dita de um dozeavos do 13º salário. Vou debitar despesas com 13º salário, 10 mil, e vou creditar a obrigação, 13º salários a pagar, 10 mil. Tá? Então, no mês de janeiro eu vou creditar uma parcela, fevereiro outra. Lá, tá? Se tudo se manter igual, lá em dezembro eu vou ter aqui o saldo dessa conta 120 mil, que seria o valor do 13º que eu teria que pagar. E daí eu pagaria em 2 parcelas, tranquilamente, baixando dessa obrigação. Tá? No lançamento número 2, eu vou fazer, então, a previsão das despesas com encargos sociais, tá? Então, eu tenho aqui
as despesas com encargos sociais, 3.480, e vou creditar contribuição previdenciária sobre 13º salário a recolher, FGTS sobre 13º salário a recolher. Por que eu uso uma conta específica de FGTS sobre 13º e contribuição previdenciária sobre 13º? Porque essa contribuição previdenciária e esse FGTS eu não vou pagar agora, eu vou pagar lá em dezembro, tá? Aliás, em dezembro é a competência, né? Eu vou pagar em... Não, acho que é até antecipado, né? Será lá a competência, ela é uma competência especial, é a competência 13. Mas não vai ser em janeiro que eu vou pagar, não vai ser todo mês, vai ser juntamente, quando fechar os 12 avos lá, e que eu vou ter, então, o valor da contribuição previdenciária do 13º e o valor do FGTS sobre o 13º, certo? E daí eu faço também essa apropriação. Dúvidas? Ok, até aqui? Bom, se tá ok, nós vamos então para a apropriação das férias. Da mesma forma que o 13º, a cada mês deve se apropriar 1/12 das férias, juntamente com seus respectivos encargos sociais. Então, aqui tem um lembrete de que lembre-se de que as férias são acrescidas de um adicional de 1/3 do seu valor, né? Algumas empresas, elas apropriam apenas esse adicional de 1/3 mensalmente, né? Porque elas não consideram, elas não colocam nenhum funcionário no lugar do outro, então a apropriação não é do total das férias, apenas do 1/3, tá? Mas aqui eu vou deixar para vocês, então, a apropriação total. No exemplo, considerando que o valor bruto da folha de pagamento de uma determinada empresa, referente ao mês de janeiro, tenha sido igual a 180 mil. Veja os cálculos para apropriação das férias e encargos no próprio mês de janeiro. Então, o total, a remuneração bruta, né, o salário bruto, 180 mil. 1/12 de 180 mil, que seriam as férias, 15 mil. Aí eu vou calcular o adicional, que é 1/3 de 15 mil. Vai dar 15 mil mais 5 mil. As férias a apropriar é 20 mil. Contribuição previdenciária. Vou aplicar esse percentual sobre os 20 mil e esse percentual sobre os 20 mil para o FGTS, tá? Este é o cálculo. Aí o lançamento, como é que fica? Eu vou debitar despesas com férias, 20 mil, e vou creditar férias a pagar, 20 mil. Apropriação da parcela de 1/12 das férias e adicional de 1/3 do ano 2020, né? Digamos, ou 2019. Aí depende. 2021 já, né? Porque nós estaremos aqui em janeiro fazendo essa apropriação, então seria 2021. Lançamento 2. Despesas com encargos sociais, valor de 6.960. Crédito de contribuição previdenciária sobre férias a recolher, crédito de FGTS sobre férias a recolher, 1.600. O histórico, apropriação da parcela de 1/12 dos encargos sociais sobre férias e adicional de 1/3 do ano 2021. Ok? Bom, vamos ver aqui, eu tenho um comentário. A Marisa está pedindo para explicar novamente o slide anterior. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o slide anterior, ele fala sobre o cálculo das férias, né? Então, observe aqui, ó, que no exemplo, o valor bruto da folha de pagamento é 180 mil, tá? 180 mil. Então, voltando aqui, esse 180 mil é o valor bruto da folha de pagamento do mês de janeiro. Eu quero fazer a apropriação de 1/12. Então, como que eu chego nesses 15 mil? Eu vou dividir 180 mil por 12. Aí chega a 15 mil, certo? Vou pegar esses 15 mil e vou dividir por 3 para chegar no adicional de 1/3. Então, eu vou ter 15 mil mais 5 igual a 20 mil. Certo? Não sei se era essa a dúvida. Tranquilo? Eu acho que as dúvidas elas vão surgindo mais quando vocês começarem a pegar o exercício mesmo para fazer, né? Daí que elas
aparece, tá? A aula seria essa, tá? Mas eu fico à disposição, vocês podem agora pegar os exercícios, começar a fazer. E eu estou, então, à disposição de vocês para eventuais dúvidas.